Então, galera, boa noite. Estamos gravando agora. Hoje a gente vai ter a nossa segunda aula, né, do curso de... Esse curso eu nunca chamo nem curso de estatística, porque tem muita coisa de estatística mesmo que a gente pula, né? Mas eu chamo um curso de análise de dados aplicado à pesquisa, né? Porque eu pulo alguns assuntos, né? Eu vou compartilhar logo a tela aqui com vocês. Deixa eu compartilhar esse... Tô compartilhando nessa daí. Só para revisar com vocês, né? A aula 1 nós tivemos aqui, tá gravada para quem perdeu, mas não pegou o áudio, não foi? Uma pena. E ela foi bem demorada essa aula. Mas não tem problema se você perdeu. Se você assistir essa aula aqui de 20 minutos, que é bem resumida, e essa de 48, resolve. Na verdade, essa aula aqui tinha algumas coisas que eu falei que não tinha aqui. E aqui tem coisas que estão gravadas nessas aulas gravadas, né, mais antigas minhas, que não estão aqui. Mas é suficiente. Aqui dá 1h50 porque eu falo muito do curso, né? A gente conversa e tal. Além disso, tem duas atividades, né? Tô vendo aqui que só 2 pessoas fizeram. Vocês precisam fazer essa atividade dentro do prazo, beleza? Para não deixar passar. Eu vou já adicionar aqui a semana 2. E aqui na semana 2 a gente vai colocar essa aula de hoje. Eu coloco também uma aula gravada ou 2 relacionada à aula de hoje, né? Que é para se complementarem. E aqui a gente tem, na verdade, essa playlist, né? De várias aulas gravadas aqui, que é de onde eu tiro, né? Eu apenas mando para vocês o que vocês precisam estudar para o dia da semana, né? Para o assunto que a gente estudou. E aqui a gente tem um conteúdo, né? Tem um material que eu sigo, só mostrando para vocês. Esse material aqui é o didático, o conteúdo didático, né? Que aí quem perdeu a primeira aula também pode estudar por aqui, ó. Só dando uma estudadinha, uma lidazinha até a página 15. Pouquíssima coisa. Hoje a gente vai trabalhar aqui medidas separatrizes e medidas de dispersão. E vamos comentar sobre esses softwares aqui, né? Posso até entrar aqui em tabela em visualização de dados, mas acho que vai ficar muito pesado. Veja que aqui a gente tem aulas também, ó, medidas de tendência central, medidas separatriz, medida de dispersão, tá? São aulas que complementam isso aqui. Se você, quem faltou hoje, também pode assistir por ali. Inclusive aqui eu geralmente sou mais detalhista, desculpa. Trabalho de forma mais detalhada. Tá? Aqui a gente tem os slides que eu vou utilizar hoje, que é baseado nesse material aqui. É só para facilitar a aula, né? Isso aqui a gente já viu. A gente vai começar daqui. E tem mais 2 materiais para quem ainda não sabe. Mais 3 na verdade, né? Tem esse aqui que é uma visão geral de estatística descritiva, só para quem ainda, né, não tem muito conhecimento. Dá uma lida nesse material, faz bem, né, para iniciar o curso, saber uma parte do que a gente vai estudar. E esses 2 materiais aqui, esse aqui nada mais é daquele das aulas em vídeo, né? Essas aulas aqui. E esse aqui é uma continuação desse primeiro, é o módulo 2, só que não tem aula gravada em vídeo dele, mas tem um conteúdo aqui, né, que tá até, ele ainda não está terminado, mas já tem muita coisa aqui. Ele tá, acho que até análise de correlação, isso, tá até introdução a esse tipo de hipótese, tá até aqui, né? Não está concluído, mas tem alguma coisa já, né? De fato o material é esse. Nesse material aqui, veja que eu dei uma atualizada nele, até na formatação dos assuntos. Alguns capítulos a gente vai pular,
por exemplo, esse capítulo 3, nós não vamos estudar. Inclusive, ele nem está completo também. Esse material está em construção, tá, gente? E esse assunto aqui, por exemplo, distribuições discretas, a gente também vai pular. Não dá para estudar isso tudo, né? Em distribuições contínuas, a gente vai estudar a distribuição normal. E pode estudar mais alguma dessas aqui, como a distribuição contínua. Uniforme contínua é bem simples. Talvez a distribuição T-student também. Tá? E aí os assuntos que vêm posteriormente, eu vou dizendo a vocês o que é que faz parte desse curso. Beleza? Mas aí o que faz parte mesmo do curso vai ficando aqui. Então vamos lá, vamos iniciar, né? Ó. Deixa eu voltar, esse aqui é esse. Tudo em ordem aí, né? Então bora lá. Medidas separatrizes. Cadê aqui? Pessoal, essas medidas são aquelas medidas que você utiliza para dividir o conjunto normalmente em partes iguais. Não é normalmente não, em partes iguais. E aí você vai analisar o conjunto de dados por partes, né? Então você pode dividir o conjunto de dados em duas partes, sempre de maneira ordenada. Você ordena o conjunto de dados, sempre você está trabalhando ali com números. Você ordena o conjunto de dados e separa, por exemplo, em duas partes. Você separou em duas partes. O que é que você fez ali? Calculou a mediana, né? A mediana é também uma medida separatriz, como a gente vai ver. Tá? Poderia estar aqui antes do quartis. Como a gente já viu, porque ela também é uma medida de tendência central, eu coloquei, não era necessário. Tá? Então, quando a gente fala em quartis, o que é que a gente está fazendo? Está dividindo em 4 partes iguais. Né? A gente pega um conjunto de dados e divide ordenadamente, divide em 4 partes iguais. Eu vou trazer isso daqui a pouco lá nas ferramentas, né, que a gente utiliza para vocês entenderem na prática. Mas quando a gente divide em 4 partes iguais, a gente tem que abaixo da primeira parte, que é o que a gente chama de primeiro quartil ou de Q1, a gente vai ter 25% dos dados. Eu vou abrir aqui o Excel para facilitar. Não vai estar compartilhando, né? Então, se por exemplo, eu vou colocar aqui um aleatório entre 0 e 100, assim não. E vou fazer isso, Ctrl C. Pronto, eu tenho esse conjunto de dados aqui, né? Se eu for ordenar eles, eu vou chegar aqui, vou copiar eles aqui do lado e vou ordenar. Ordenei. Né? Eu tenho 20 elementos. Se eu for dizer que 10, né, estão aqui de amarelo e 10 de verde. Certo? Então, você tem 10 elementos para cá e 10 para cá. Você separou em duas partes. Né? Se você perceber, aqui eu consigo calcular a mediana, que vai ser 45. A mediana vai ser 45, porque vai ser a média desses dois valores aqui. Certo? Se eu dividir agora esse conjunto de dados aqui que tem 10 em 5, para cá. Tá aqui de azul. Deixa esse amarelo, esse verde e 5 para cá.
as cores do Brasil, né? Pronto. Aqui eu já dividi em quê? Em 4 partes. Então aqui eu vou ter o primeiro quartil. E aí abaixo do primeiro quartil, né? Abaixo do primeiro quartil aqui, eu vou ter 25% dos dados. Abaixo do segundo quartil, que nada mais é do que a mediana, né? O segundo quartil corresponde à mediana, 50% dos dados. O terceiro quartil vai estar aqui. Você vai ter 75% dos dados abaixo do terceiro quartil. Então, é uma estratégia que pode ser útil para você entender a distribuição central e detectar valores extremos. Por exemplo, a gente vai ver lá na frente, né, um gráfico que eu posso colocar aqui para vocês verem, ó, inserir. Eu vou lá aqui em gráficos. Nenhum desses gráficos é o que eu quero recomendado. Ele não é muito bom aqui não, mas eu vou mostrar isso daqui a pouco no Jamove, né? A gente vai estudar esse gráfico. Mas o que é que ele está mostrando aqui, ó? Ele está mostrando que a média desses valores, que é 46,4, vai estar aqui, ó. A mediana está nessa linha, mais ou menos aqui, ó, 45, tá vendo? A média um pouco acima da mediana, dando 46,4. Veja que essa parte de cá de baixo é mais estreita e essa é mais longa. A gente vai estudar isso com calma, tá? Depois. Mas apenas para mostrar para vocês que aqui ele dividiu em 4 partes, se você observar, nesse gráfico. Então você consegue entender a distribuição bacana aqui desse camarada. Porque você vai ter o Q1 aqui, o Q3 aqui, o Q2 aqui no meio. Então abaixo do Q1, abaixo do Q3, desculpa, abaixo do Q2 e abaixo do Q3. Tá? Se a gente quiser ver isso aqui de forma mais rápida, eu vou pegar esses dados aqui. Vou abrir o meu Jamove, que já está inclusive aberto aqui. Eu não quero esses camaradas, vou abrir um novo. Vou colar esses dados aqui. Às vezes você vai colar dados no Jamove e ele não pega, tá? Você tem que clicar assim nele, aí ele pega. Aí já, como esse curso é aplicado, né? Já apresentando a vocês, aí não tá a grande diferença da aula que é gravada, tá, gente? Na aula gravada eu não uso lá o Jamove, dificilmente, eu uso às vezes até o Excel. Mas aqui na aula online, ao vivo, eu vou falando do que vai acontecendo. Então, por exemplo, aqui eu tô com uma variável que eu chamei de A. Mas eu posso apagar e devo apagar aqui, por exemplo, a variável C e a variável B que ele utilizou. Eu clico com o botão direito do mouse em cima e apago. E dou um OK. Essa variável A aqui, eu dou 2 cliques em cima, eu altero o nome dela. Então eu altero o nome dela aqui para, por exemplo, vamos dizer que isso aí sejam idades, né? Idades. Vou chamar de idades, né? Tá aparecendo aí. São valores. Eu vou chamar isso aqui de valores. Eu poderia chamar nominal, mas não cai bem, né? Nominal inteiro. Poderia ser. Poderia ser contínuo inteiro também, a depender do que eu quero fazer, né? Eu vou usar como contínuo inteiro para facilitar aqui minha análise, tá? Então eu clico aqui em análises, ó. Análises, você vai ver que tem aqui uma... Quando eu clico em dados, tá aqui os dados, beleza? Variáveis. Esse aqui é o menu, né? Análises, editar. Em análises, eu tenho aqui uma análise chamada exploração. E tem aqui estatística descritiva. Quando eu clico lá, ela abre esse menu aqui, né? Com a variável idades. O que é que eu vou fazer com essa variável? Eu vou jogar ela para analisar. Para aqui, ó, para variáveis. Eu só tenho ela por enquanto, né? Quando eu jogo, ela fica aqui em idades, né? Então eu tenho aqui estatística descritiva, variáveis em colunas ou variáveis em linhas. Como é que eu quero apresentar os valores? Eu prefiro assim nesse caso, né? Aí eu tenho as estatísticas. Por exemplo, N é a quantidade de valores. Vou deixar
Omisso é a quantidade de valores ausentes. Não tem nenhum. Zero. Não precisa. Média é aquela média desses valores. Ele já calculou. A mediana é quem? 45. Já calculou também. Não faz sentido moda. Nem faz sentido soma. Mas se eu clicar aqui, ele calcula a soma dos valores. A moda, ele vai trazer aqui, existe mais de uma moda, apenas a primeira é apresentada. Não faz sentido. O desvio padrão que a gente vai estudar hoje. O valor mínimo, 15, o valor máximo, 91, vou deixar. Eu vou clicar nesses demais que a gente não precisa saber agora. Mas vou clicar aqui, ó, em percentis. Quando eu clico aqui em percentis, ele me traz, ó, 25, 50 e 75. O que é isso? É a forma que eu quero apresentar. Por exemplo, se eu quero só calcular o percentil 25 e 75. Porque o percentil 50, se você botar aqui, ó, que é o de 50%, é exatamente a mediana. Então, você está trazendo valor repetido. Né? Então, se você olhar, ó, o Q1, que é o que calcula 25% dos dados abaixo dele, é 28,5. Se você vir aqui em dados, né? Q1 vai ser exatamente... Ele tem um cálculo para Q1, tá? Ele faz um cálculo para Q1. O que importa é que você precisa saber... Eu até explico esse cálculo para Q1 nessas aulas gravadas. Nessas aulas aqui não é preciso isso, porque isso é estatística aplicada, análise de dados aplicada. Eu não quero que você aprenda a calcular o Q1. Né? Eu não quero que você saiba o algoritmo de calcular a mediana. Lá nessas aulas aqui, aqui nesse material, eu mostro isso. Ó. Acho que aqui em medidas... Porque aqui são aulas mais voltadas para estatística mesmo. Né? Aqui, ó. Pronto. Eu mostro o cálculo, como é feito, a posição, blá blá blá, blá 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 aqui. Se você tiver interesse, se preocupa com isso. Né? Eu detalho mais. Pelo menos que você pode até assistir só a aula para pegar o conteúdo. Né? Mas para esse curso aqui não precisa, beleza, galera? Esse curso aqui não precisa disso. Então eu vou aqui de novo para o Jamove. O que eu quero é que vocês entendam que o Q1 separa 25% dos dados abaixo dele. Então 28,5, se você olhar, ó, esses valores aqui, né, eu tenho que 5 elementos estão abaixo do Q1. Né? Eu tenho que 50% dos dados estão abaixo de 45. Né? Não necessariamente vai dar exato esse valor, né? Mas pode dar 50, se tiver um número aí a mais ou a menos, né? Mas é aproximadamente 25%, aproximadamente 50%, 75%. É o caso de 59,3. É esses valores aqui, ó. São 15 elementos. Tá? Veja que deu 59,3. O Q1, o Q2 e o Q3 não são, assim como a média, por exemplo, não são valores que tem que estar dentro do conjunto de dados, tá, gente? A mediana pode até ser que esteja. Né? Se eu adicionasse um valor aqui, botasse 95, por exemplo, a mediana ia mudar para 46, ó. Tá aqui. O Q1 ia mudar para 29, tá aqui. O Q3 ia mudar para 60, tá aqui. Não necessariamente isso vai acontecer, beleza? Eu vou deixar assim até de propósito. Para eu voltar para aqueles dados lá, eu clico aqui, ó, para aquela análise, né? Eu clico aqui, beleza? Eu posso também, ó, se você desmarcar esse aqui, ele sai. Mas eu posso também fazer isso aqui, ó, pontos de corte para 4 grupos ou para 2, né? Ou para 8 grupos. Aconteceu isso, né? Já não faz sentido eu trabalhar com as variáveis em linhas, eu vou trabalhar com elas em colunas. Né? Então eu posso até dividir em outros, né? É o que a gente chama de percentis, né? Eu posso trabalhar aqui com 10. Estou dizendo o quê? Que
tantos por cento dos dados estão abaixo de 20,8. Então, depende do que você vai fazer. Claro que eu estou aqui com 20 elementos, gente. Você pode ter um conjunto de dados com 20 mil elementos. Então, digamos que tu quer dividir esses teus dados em grupos, né? De forma, por exemplo, eu quero dividir em 10 grupos. Por exemplo, eu tenho 50 alunos e quero dividir esses alunos em 5 grupos. Né? Então, eu boto aqui em 5 grupos iguais. Então, eu vou pegar um grupo que vai estar abaixo de 25,8, o outro que vai estar abaixo de 37,6, sendo que, óbvio, não vai estar pegando esse grupo de cá, né? Até 25,8, o outro grupo abaixo de 48 e acima de 37, o outro grupo abaixo de 60,8 e acima de 48, e o restante é o quinto grupo. Então, depende da minha variável, o que é que eu estou querendo fazer. Por exemplo, digamos que se fosse idades, aqui no nosso exemplo, eu vou dividir em 5 grupos aqui, essas pessoas. Como é que eu divido? O primeiro grupo vai estar abaixo de 25,8. Então, o primeiro grupo vai ser esse cara de 15 anos, um de 19, outro de 21, outro de 21. Né? O outro vai ser até 37,6. Vai ser esses dois de 37, o de 29 e o de 27. Né? O outro vai ser até 48. Vai ter esse de 37, o de 38, o de 44, o de 46 e o de 46. Né? O outro vai ter até 60,8. Então vai ter esse de 60, 59, 54, 51. E o restante é o quinto grupo. Os coroa. Se bem que você olhando, você pode ter esse cara de 64 no grupo de baixo e o de 60 no grupo de cima. Então é para isso que servem as medidas separatrizes. Tá? Então é útil também para você entender a distribuição central. Né? Porque, quando eu, voltando para cá, quando eu esqueci de falar, quando você vem em gráficos, se você clicar aqui em gráfico de caixa, aquele mesmo gráfico que a gente fez ali, você consegue verificar que, a gente vai estudar isso com calma na próxima aula, inclusive. Quer dizer, na próxima aula eu não sei se dá tempo de ver ele, né? Mas talvez sim, acredito que sim. Você vai ver que a mediana, ela está dividindo os dados aqui, ó, bem no meio mesmo, né? E você vê que a quantidade de gente aqui acima da mediana e abaixo do Q3, e abaixo da mediana e acima do Q1, né? Ó, vou clicar, desculpa, esse violino não, vou clicar aqui em dados. Você vê que a quantidade é semelhante, porque o tamanho dessa caixa aqui, ó, e o tamanho dessa parte de baixo são parecidos. Se bem que aqui está um pouco maior, você consegue perceber que esse retângulo de baixo aqui, ele tem uma área maior do que esse de cima. Isso quer dizer o quê? Eu tenho a mesma quantidade de dados aqui e aqui, mas aqui eles estão espalhados, mais espalhados os valores. Aqui eles estão mais concentrados. Por exemplo, eu tenho a mesma quantidade de dados, ó, daqui para baixo e daqui para cima. Mas qual é a grande diferença? Que daqui para baixo os valores estão mais próximos e daqui para cima eles estão mais espalhados. É isso que significa analisar a variação dos dados. Tá? Então, por exemplo, galera, se você olhar para cá, para essa parte de baixo, você vai ver que esses 5 elementos, ó, 15, 19, 21, 21 e 27, eles são valores bem próximos. Né? O menor é 15, o maior é 27, tem dois ali de 21 bem parecidos. Se vocês olharem esses 5 elementos aqui de baixo, você vai ver que eles estão bem mais longe um do outro. 91, 60, 79. Né? Por isso que esse gráfico aqui mostra essa linha aqui de cima, ó, mais extensa. Né? Já aqui no meio, isso não acontece tanto. Né? Se você pegar esses valores aqui, esses 5 valores, de baixo da mediana, que são esses 5 aqui, ó, 29, 37, 37, 38 e 44, eles estão bem espalhados, mas esse aqui, ó, estão mais juntos um pouquinho. 46, 46, 51, 54, 59. Por isso que essa caixa aqui é mais apertada. Tá? Então essa distribuição central você consegue avaliar. Aqui um exemplo mais simples do que esse que eu mostrei. Os DCIs nada mais é do que você dividir em 10 partes iguais. Foi o que eu fiz lá no Jamove quase agora. Né?
No caso do DCIS, quando você divide em 10 partes iguais, ó, o primeiro quartil aqui é a mesma coisa de você dizer o 25º percentil, né? O segundo quartil é a mesma coisa de você dizer o 50º percentil, que é a mediana, né? E esse terceiro quartil é a mesma coisa de você dizer o percentil 75 aí, né? 75º. Não é isso? 10 partes. Como eu divido em 10 partes, como no caso do Jamove aqui, ó. Se eu dividir em 10 partes, cada parte é 10%, né, dos valores. Beleza? E o D5, no caso, é que vai ser a mediana. Se você olhar aqui, ó, o D5 vai ser 45, que é a mediana. Esses dados, pessoal, essa análise aqui, você pode exportar para o seu trabalho, você pode exportar, ó, como tabela, tá? Até analisar todos, e você pode exportar isso aqui, por exemplo, como um arquivo PDF. Aqui você vem exportar, vai salvar aqui na minha pasta, onde eu quiser salvar, né, esse relatório de análise. Beleza? Eu vou deixar aqui com 4, para ficar mais... E vou deixar aqui assim. Beleza? Então você clica com o botão direito do mouse aqui, clica em todos e manda aí exportar. Então você pode aqui exportar como PDF, como um pacote LaTeX, para quem escreve aí em LaTeX, ou uma página HTML. Mas você também pode editar, tá, esse texto aqui, você pode apagar, você pode editar esse nome gráficos também. Deixa eu ver aqui onde. Você pode escrever aqui embaixo. Esse aqui eu não estou conseguindo, mas você edita. Você pode editar, exportar só o grupo, né, se você quiser. Todos, só essa análise. A tabela. Ó, posso copiar a tabela aqui, ó, tabela, copiar. E aí se eu colar em algum canto aqui, essa tabela, como por exemplo aqui no Excel, ele traz para cá, ó, esse mesmo formato. Beleza? Então as análises que você for fazer aqui, durante o curso a gente vai trabalhando com isso, tá? Eu estou usando o Jamove, mas vocês podem também usar o Jasper. São bem semelhantes. Eu vou abrir esse conjunto de dados aqui. Estou usando o Jamove porque normalmente eu tenho mais prático, mas a gente vai usar muito o Jasper também. Análises descritivas, mesma coisa, coluna 1, você pode dar seus dados a ela. Edit data, deixa eu deixar assim, né? Bem parecido, né? O nome da coluna, vou chamar de dados. Escalada, deixa eu ver, ordinal, não, assim. Aqui está em OK. Você pode descrever aqui também, né, esses dados. Clicar em análises, mesma coisa. Ele traz aqui estatísticas. Então, às vezes, vocês usando os dois softwares, você pode ter coisas que tem um que não tem no outro, né? Então, você pode colocar aqui, por exemplo, missing, os dados faltantes, né? Vou deixar aqui média, vou deixar mediana. Daqui a pouco a gente vai falar de desvio padrão. Os quartis, ó. Se eu quisesse percentis. Deixa eu ver os gráficos que ele tem aqui, que a gente pode mostrar agora. Ele já deixa eu ver esses aqui. Ó, o box plot. Parece ser mais completo dele aqui. É mais interessante, já achei. Eu posso jogar os labels aqui. E deixa eu ver se ele vai botar os dados. Ó, aqui ele vai jogar os dados. Isso é bem interessante, galera, para você apresentar dados, né,
no seu trabalho. Deixa eu ver essa paleta de cores aqui, se ele... Não, precisa não. Parece ser mais completa aqui do que o Jamove, né? Eu já atualizei o Jamove. Posso criar também aqui uma tabela de frequência dos dados. Aqui, como eu disse, não vai dar legal porque eu teria que deixa eu ver se ele aqui 20 fica, não faz muito sentido aqui, né? Porque só se eu fosse fazer as idades intercaladas, né? Escalares, por exemplo, de 15 a 20, não faz muito sentido porque as idades não se repetem muito aqui. Isso aqui não faz muito sentido. Para quem não sabe essa tabela de frequência, a gente vai também estudar. Só estou mostrando aqui o que a gente estudou, tá? Esse gráfico foi só um adiantamento aí para mostrar para vocês que existe. Beleza? Então vamos voltar para cá. E vamos voltar, na verdade, para cá. Beleza? Isso aqui os percentis, que calculam a cada 100 partes iguais. Isso aqui só você tem que ter uma quantidade de dados muito grande, né? Para valer a pena. E agora a medida de dispersão. Essas medidas, pessoal, indicam quão espalhados os dados da gente está em relação à média de maneira geral. Algumas delas não fazem muito sentido utilizar em algumas situações e outras são bastante utilizadas. Por exemplo, variância. Vai medir a dispersão dos dados em relação à média, sendo que a média dos quadrados da diferença entre cada valor e a média. Pessoal, eu vou pedir para vocês calcularem isso aqui. Não, mas é importante que vocês entendam. O que é que a variância está fazendo aqui? Quem é x1? x1, xi é o primeiro elemento. Por exemplo, 5. X barra é a média. Então, o que é que ela vai fazer? 5 menos a média, que é 11,6. E vai levar esse valor ao quadrado. Certo? E é igual a 1. Isso é um somatório. Se é um somatório, vai ficar 5 menos 11,6 elevado ao quadrado. Mais I igual a 2. 8 menos 11,6 elevado ao quadrado. Ele está colocando aqui, né? Aí vai com 12, com 15, com 18. 18 menos 11,6 elevado ao quadrado. Então ele realiza todo esse cálculo aqui. Veja que quando eu elevo ao quadrado, duas coisas acontecem. Primeiro, o resultado aqui obrigatoriamente vai ser positivo, né? Mesmo que a soma aqui, a subtração vai dar negativo, elevando ao quadrado vai dar tudo positivo. Quando eu somar tudo, eu divido pela quantidade de elementos. Isso chama-se a variância. Esse sinalzinho, essa letra grega aqui, o sigma, né, elevado ao quadrado, é a variância. Só que perceba que a variância a gente está elevando ao quadrado. Então a escala dos valores fica sempre elevada ao quadrado. Veja que você tem valores como 5, 8, 12, 15, 18. Mas o valor da variância deu quanto? 22,4. Deu um valor acima, bem acima dos valores originais, né? E aí eu entro com desvio padrão, que é nada mais, nada menos do que a raiz quadrada da variância. Dessa forma, essa dispersão em relação à média, eu agora volto a ter na escala dos valores. E aqui, por exemplo, eu calculei que o desvio padrão é 4,76. Então, a média é 11,6 desses dados e o desvio padrão 4,76. Ou seja, a média dos desvios em torno da média é aproximadamente 4,76. Certo? O desvio padrão é uma medida de dispersão que a gente vai utilizar muito. E o desvio padrão indica o seguinte: quanto maior esse valor, mais os dados estão ali afastados em torno da média.
né? Então, se a gente for voltar para cá e eu marcar o desvio padrão, 22,5. A média é 45. O desvio padrão é 22,5. Tá um desvio padrão relativamente alto aqui. Os dados estão bem espalhados. Você tem valores ali de 15 a 91. Uma outra forma de você medir a dispersão dos dados é a amplitude. A amplitude é muito simples. É só você diminuir 18 por 5 aqui, que é o maior pelo menor. Mas aí você tem alguns problemas. Eu sugiro, inclusive... Cadê? Cadê o material? Tá aqui. Que vocês, ao estudar, leiam aqui, né? Eu vou trazer aqui para onde a gente tá. A gente tá falando disso aqui, ó. Não. Percentis, medida de dispersão. Aqui é o mesmo exemplo. Era a variância, certo? Do desvio padrão. A amplitude. Esse conjunto de dados, eu acho que eu atualizei esse material. O coeficiente de variação. Deixa eu só olhar aqui uma coisa. A amplitude interquartil. Ah, tá aqui embaixo. Eu acho que mais na frente eu falo. O coeficiente de variação, vamos voltar para cá, tá sendo falta disso. Que é também uma medida de dispersão, mas ela é mais utilizada quando você quer, de certa forma, comparar dois conjuntos de dados. Por exemplo, como é que eu sei de forma descritiva, quando você está fazendo uma análise descritiva, você não dá uma resposta já para os seus dados não, tá, gente? Você tem uma ideia de como aqueles dados estão, né? Quando você faz uma análise descritiva, você não necessariamente vai dizer assim, esses dados eles são mais dispersos do que outros. Não, você vai precisar fazer testes de hipóteses para isso. Mas na análise descritiva você já tem uma ideia e ela é altamente importante em qualquer análise de dados que você vai fazer. Seja lá com a criação de modelos, no outro curso que a gente faz, seja aqui, né? Seja numa análise descritiva normal de dados que você quer fazer apenas para apresentar dados de um estudo que você fez, né? E ficar só na análise descritiva mesmo, seja para utilizar aquela análise descritiva para um provável teste de hipótese, por exemplo, ou uma análise de correlação. Então, esse coeficiente de variação é muito simples. Você vai simplesmente, né, ele indica uma análise de dispersão relativa. Quando a gente fala relativa, pessoal, é porque a gente está querendo expressar isso em porcentagem, né? E aí vai indicar o que? A variabilidade desses dados em relação à média. Por exemplo, aqui eu tenho o desvio padrão e aqui eu tenho a média. Então, se eu dividir o desvio padrão pela média, eu vou ter o coeficiente de variação, por exemplo. Quanto é que deu meu desvio padrão aqui? 22,5. Ele nem dá a opção aqui, né? Então, se eu pegar aqui 22,5 e dividir por 46,4, meu coeficiente de variação que deu quanto? 0,484. 485, vamos dizer, né? Arredondando. Então, meu coeficiente de variação aqui, naquele exemplo, deu 0,485. Se eu multiplicar por 100, eu vou ter ele em porcentagem, né? Eu vou dizer que ele foi de 48,5%. Né? Mas o que é que isso quer dizer? Tem um coeficiente de 48,5%. Aparentemente alto. Né? Coeficiente de variação, você pode... Deixa eu ver se eu coloquei aqui no material.
Eu não coloquei, mas eu vou atualizar esse material. Existe uma tabela, deixa eu ver aqui se eu acho ela na... Deixa eu ver se eu vejo ela aqui fácil. Não, não é assim, né? Essa daqui, ó. Esse slidezinho aqui mostra isso. Tá meio ruim de abrir, né? Deixa eu ver se ela abre aqui. Não tá baixando, não. Aí. Pronto, era essa ideia aqui, tá, gente? Isso é só uma ideia que você tem. Abaixo de 15% você tem uma dispersão fraca. Entre 15 e 30 moderada e acima de 30 forte. Por isso que eu estava dizendo que essa daqui que deu 48,5%, considerando alta, né? No exemplo da gente, cadê? No nosso exemplo aqui, uma deu baixa e a outra deu moderada, né? Dentro daquela ideia. Então, o coeficiente de variação serve para a gente analisar essa dispersão dos dados. Tá? Então, é interessante você calcular também, para você ter uma ideia de como os seus dados estão. Se eles estão muito dispersos, em torno da média, estão mais juntos, né? Próximos. E aí, a depender do seu trabalho, a depender do seu projeto, do seu negócio, do que você está fazendo, você pode tirar conclusões ali. Por exemplo, vamos novamente para a turma. Eu tenho 50 alunos e faço uma prova de 50 notas, né? E aí o coeficiente de variação dá muito baixo. Muito baixo. Ou seja, os alunos estão tirando notas parecidas ali. Aí, beleza, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o pessoal está estudando? Não, quer dizer que estão aprendendo ali de forma semelhante. Eu não sei se para cima ou para baixo. Eu vou olhar a média, né? E qual foi a média? A média foi 95. De 0 a 100, 95. Então foi muito bom. O pessoal está estudando. Não sei se todo mundo filou, né, ou não. Né? Senão eu posso olhar e dizer, não, o coeficiente de variação deu muito alto. Aí eu tenho que olhar, aí eu posso separar ali, aí eu começo a analisar. Eu vou fazer então a medida separatriz para dividir em 4 grupos. E ver, por exemplo, se no grupo da galera mais alta, o coeficiente de variação ali está muito mais juntinho, né, os valores baixos, né, digamos o coeficiente de variação baixo. Ali no segundo grupo, como é que está o coeficiente de variação? No terceiro e no quarto grupo. E comparar esses coeficientes de variação, por exemplo, para cada grupo dos decis lá, né? Dos quartis, né? Que vamos dizer, quartil 1, 2, 3 e o 4. Os 4 grupos. Eu posso calcular o coeficiente de variação para cada um, ou seja, calcular uma média, né? Para o primeiro grupo, isso aqui, né? Ó. Vamos botar aqui. Calcular uma média para esse grupo. Por exemplo, foi 20,6. E o desvio padrão desse grupo. E calcular o coeficiente de variação desse grupo. Não vou comparar a média daqui com a média daqui. Óbvio que a daqui vai dar maior. Mas se eu calcular o desvio padrão e a média, né? Aqui no Excel eu poderia fazer assim, né? Igual desv padre. Vou chamar isso de desv padre P mesmo, da população. Desse conjunto aqui. Desvio padrão igual média desse conjunto aqui igual esse dividido por esse multiplicado por 100. Na verdade eu vou nem multiplicar por 100, eu vou botar como percentagem 18,8.
né? Deu moderado ali para quase baixo, né? Então se você faz isso aqui, aqui deu de 6 a 10, média de 6 a 10, de 6 a 6 exatamente. Então, ó, se você observar, o desvio padrão aqui foi o menor, né? Pode ver que aqui embaixo isso é representado por esse espaço aqui, tá bem apertadinho. Se você vir aqui pro Jamor, você vai ver isso também. Esse espaço aqui bem apertadinho. Coeficiente de variação 18.6, 18.8, né? Aqui ficou assim por causa do... Aqui, coeficiente de variação de 12. Veja que o fato do desvio padrão aqui, por exemplo, ser maior, né, do que esse aqui, não implica no coeficiente de variação ser maior também, tá? É uma questão de matemática, né? Porque você está aumentando o valor da média. Então, se você aumenta a média, que é o denominador da fórmula, né? Você vai diminuir o coeficiente de variação. Compreende, né? O que eu estou falando? Se você aumenta esse valor aqui, você diminui esse. Então, por mais que esse aqui tenha sido maior, aqui, não implica que o coeficiente de variação vai ser maior. Só se a média fosse a mesma, mas não é o caso. Como eu estou aumentando o tamanho da média, então a minha análise aí mostra um coeficiente de variação menor. Mas é aqui em relação a esse grupo, né? O coeficiente de variação é menor aqui em relação a esse grupo. Mas o desvio padrão aqui vai ser maior, principalmente por causa desse 44 aqui, né? Já aqui, ó, praticamente o desvio padrão não mudou muito, né? Deixa com uma casa decimal só, tá? Aqui vai dar 4.9, 5. Deixa só uma casa decimal. Desvio padrão também aumenta um pouco. Deixa eu ver se está certo aqui. 11 até 15. Tá. Mas aumenta por quê? Por causa da média. Também aqui. Se você olhar, esses valores aqui, ó. Olha o coeficiente de variação aqui. Bem menor, né? Diminuindo. Apertadinho aqui. E esse aqui, deixa eu ver se eu não fiz. Eu vou chamar isso aqui de, se ele vai fazer diferente. Vou chamar como amostra, tá? Porque ali eu uso da amostra. Vou botar isso aqui, fica mais correto. Acredito que aqui no Excel fica mais correto assim. Porque aqui isso. Veja que o desvio padrão aqui foi bem grande, né? Em relação, por exemplo, a esse. Mas quando você olha para o coeficiente de variação, ele é menor do que esse aqui. Mas isso é devido, como eu já expliquei, ao valor da média. Que aqui os valores são altos. Deixa eu ver o que é que ele está dizendo aqui. Ah, tudo bem. Tranquilo? Vamos voltar para cá. Deixa eu ver até esse valor total aqui. Qual que ele está? 10 e PAD. Qual que ele está calculando? 22.5, isso mesmo.
porque o desipad P acho que é da população. A fórmula é diferente, tá, gente? Muda pouco, mas ele usa do amostra mesmo. Aqui no desvio padrão, deixa eu ver se eu falei. Se eu não tiver falado, eu vou melhorar isso. Desvio padrão absoluto. Não, eu vou dar uma melhorada aqui nesse conteúdo, tá? Tá muito resumido. Essa matéria, como disse a vocês, está sendo feito especialmente para esse curso. Mas até aqui tudo em ordem, né? Deixa eu vir para cá. Amplitude interquartil. É muito simples, é só diminuir Q3 de Q1. Se você olhar para esse gráfico aqui, é a diferença desse valor que vai estar aqui menos esse. Então, quanto menor essa amplitude entre interquartil, mais apertadinho vai ser essa caixa aqui. A gente já está adiantando um assunto lá da frente, mas ela é importante para vocês entenderem melhor esse assunto. Tá? Então, a amplitude interquartil nada mais é de você pegar o Q3 e diminuir de Q1. Né? Medidas separatrizes. Q3, o valor em que 75% dos dados está abaixo dele. E Q1, o valor em que 25% dos dados está abaixo dele. Q3 aqui no caso é 15. Ó. Quantos elementos eu tenho aqui? 3, 9, 6, 10. Né? Então você tem aqui, ó, 7, né? Aproximadamente, né? Como disse a vocês, abaixo dele. E o 7 você tem esses dois, né? Aproximadamente, no caso está dando 20%, né? Mas não tem como ser diferente aqui. Então, o intervalo interquartil aqui é 8. O desvio absoluto médio, que é a média das diferenças absolutas, aqui você não está levando ao quadrado. Né? Você só está tirando cada valor menos a média e tirando calculando o valor absoluto, né? Que vai dar um valor positivo aqui obrigatoriamente, somando tudo. Né? Lembra? Diferente da variância. É um valor que vai te deixar na mesma escala, né, dos valores originais. Ele é menos sensível a valores extremos. Por quê? Veja, vou mostrar aqui a vocês. Se eu coloco um valor aqui muito extremo, preste atenção aqui no valor da variância, tá? Vou calcular a variância. A variância deu, deixa assim. A variância deu 508. Se eu boto um valor aqui de 200, observa as diferenças. Eu não vou nem mudar, eu vou botar aqui idades. Tá aqui chamar de idades 2. E vou colocar aqui um valor 200. Tá? Vou clicar aqui, vou subir com esse. E vou continuar essa análise aqui embaixo, tá bom? Então vou aqui em exploração novamente, estatística descritiva, ele vai abrir aqui embaixo. Eu poderia clicar aqui. Na verdade, clicar nesse outro, clicar com o botão direito em remover, ó, análise. Clico novamente nessa análise aqui. E adiciono idades aqui, ó, idades e idades 2. Na verdade, essa outra idades aqui, ela está com valores inteiros, mas não tem problema. Ó, ela tem 21 elementos, eu estou fazendo uma comparação entre variáveis. Estão entendendo? Eu estou com duas variáveis aqui. Eu vou até dar 2 cliques aqui, deixar ela como contínua também. Não tem problema. Clico aqui de volta. Ó. Eu estou comparando. Eu tenho 21, a média já deu 53. Por quê? Porque eu botei um valor de 200, né? Vamos dizer que o cara ia digitar 20, digitou 200. Veja que a mediana quase não mudou. Por quê? Porque a mediana ela é mais robusta a valores extremos. O desvio padrão. Olha a... Opa! Licença, é porque essa aula vai acabar. A aula vai acabar. Perfeito, perfeito. Obrigado. Deixa eu abrir aqui. Perfeito.
Eu já tô, obrigado por lembrar. Eu tô com a outra aqui. Vou mandar para vocês. Todo mundo entra aqui agora. Deixa eu ver as visas. Professor. Eita. Vou ver isso aqui. Gravou tela sem o áudio. Foi. Entra nesse outro aí, galera. Aí nesse outro eu vou precisar permitir, mas eu vou. Gerenciamento de órgão. Abrir ela aqui. Permitir. Acho que é. Massa, a galera tá atenta aí. Sim, sem som, gravou tela sem áudio. Professor, falando no Classroom, sou eu que tive problemas ao entrar. Tentei hoje de novo e deu errado. Vamos ver esse problema aí. Eita. Aqui eu botei. Era para ter botado antes. O organizador precisa entrar na reunião antes de todos os outros participantes. Pronto. Pessoal, quem falou lá no outro chat, fala de novo agora as dúvidas, o que falou, que depois eu olho que não deu tempo, né? Então, ó, a variância, o desvio padrão, pessoal, olha o pulo que deu. Por quê? Porque é uma medida de variabilidade, de variação, de dispersão, que é muito sensível, né? O áudio não está saindo? Oi. Aqui tá normal. Ah, tudo bem. Então bora. Então quem falou lá no outro, fala agora aqui. Beleza? Desvio absoluto médio a gente já viu? Sim. Então voltando para aqui no Jamove. Olha o pulo que deu o desvio padrão, né? Olha a variância, cara, de 508, muito alto. O valor mínimo mudou? Não. O máximo que mudou. Aí você vê, ó, os valores separados, as medidas separatrizes não mudam tanto, né? De 28,5 para 29, 45 para 46, 59,3 para 60. São mais robustas a valores discrepantes. Se a gente calcular aqui no Excel para esses dois conjuntos de dados, aqui eu não sei se tem, ó, tem amplitude, ó, tem essas medidas aqui, né? Ó, a amplitude e a diferença entre quartil. A amplitude é outra medida de dispersão muito sensível a valores extremos, óbvio, né? Porque ela pega o último valor, ou seja, ela vai pegar o valor mais extremo possível. Veja como mudou, né? Já a medida de interquartil, ela não é tanto. Agora, observe os dois gráficos de box plot como ficam diferentes, né? Devido ao valor extremo, né? Que aconteceu aqui, ó, 200. Esse valor aqui, 200, ele meio que aparentemente, né, ele achatou o box plot, né? Aparentemente. Mas não é por, na verdade, ele não é que ele fez isso. Os dados aqui, ó, esses dados que estão aqui, galera, são os mesmos que estão aqui. Só que como eu tenho um valor de 200 que está aqui, ó, for outlier, é um outlier, está aqui fora, onde está esse número 21, ó, ele marcou como outlier. Eu até posso colocar aqui empilhado, não, eu prefiro disperso mesmo. Etiquetas de outlier aqui, ó. Tá? Esse ponto aqui, ó, que é o 200, ele é realmente um outlier. Então, devido a ele, o gráfico achatou aqui, mas é o mesmo box plot. A etiquetazinha aqui é para destacar um outlier, tá? Esse gráfico a gente vai aprender, ele identifica outliers com uma fórmula também, o box plot. Beleza?
Então, se você calcular aqui, por exemplo, aqui no Excel, veja que eu fico navegando, né, entre as ferramentas. Nessa parte de análise descritiva e de gráficos, vou usar bastante esse Jamove. Opa, deixa eu pegar de novo aqui. O Excel. E se você fizer aqui, por exemplo, igual esse valor menos a média, veja, daqui até aqui, né? Eu vou até calcular isso aqui como vai dar isso. Na verdade, essa média eu vou calcular aqui num K da vida. Essa média aqui. Esse outro vai até 21. Para quem não manja de Excel, não se preocupa tanto não, que o curso não é de Excel, né? Mas eu estou usando aqui para facilitar o entendimento de vocês. Veja que a média mudou bastante, né? Isso aqui vou copiar aqui. Ctrl X. Isso aqui é a média de A. Isso aqui é a média de B, tá? Dados 2 e dados 1. Como aqui eu quero o valor absoluto, eu vou chamar um ABS. E aqui eu vou chamar essa célula aqui 31,4. Entenderam? E aqui vai ser igual a B2 menos L2. Veja o que eu estou fazendo aqui. Eu vou calcular só, ó, A1, que é esse cara aqui, menos K2, que é a média. B1 menos L2, tá? Esse valor. É exatamente isso aqui que eu estou fazendo. Esse menos esse, tirando o valor absoluto. Então eu vou fazer isso aqui para todo mundo. Vou arrastar. Fazer isso aqui para todo mundo. Né? Deixa eu ver se está certo. B1, B2 e isso, tá certo. Então eu fiz tudo isso. Depois eu somo. Né? Esse aqui agora eu vou somar isso aqui. É assim? Vou somar isso aqui. É isso? E vou dividir pela quantidade de valores, que no caso aqui é dividido por count. Posso escrever assim. Eu poderia botar 20, né? Mas é count não, é conte. Conte.num. Conte quantos números tem daqui até aqui. Deu 17,8, se eu não tiver errado. Essa soma dividido pelo conte num daqui até aqui. Deu 17,8, aqui deu 25,5. Então veja, há uma diferença no desvio absoluto médio, né? Há uma diferença entre os dois. Mas se você olhar para cá, vamos ver. Olha a diferença daqui. Foi de 22,5 para 40,1 desvio padrão. Aqui foi de 17,68 para 25,5. Né? Então, assim, a sensibilidade do desvio padrão é maior com outliers. Né? O que eu estava querendo só para dizer isso aqui. Essa frase aqui eu estava explicando. Então, aí, eu resumi... Tá resumido esse slide aqui. Eu vou olhar pelo material, tá, gente? Eu vou pro material, porque isso aqui tá resumido. Quando eu devo utilizar cada um? Eu vou melhorar esse material aqui, vou adicionar algumas informações. E vou também, por exemplo, esse desvio padrão aqui. Vou mostrar o cálculo da população e da amostra. É porque a gente não trabalha com isso agora aqui, né? Usa mais esse.
Mas, quando utilizar cada um? Desvio padrão. Quando você quer medir a dispersão média dos dados em torno da média. Isso é geral, né? Indicado quando se deseja avaliar a variabilidade absoluta dos dados. Muito empregado em controle de qualidade, estudos experimentais e eletroestatística. De forma geral, usou média para qualquer coisa que você for fazer. Se você disser que a média de um conjunto de valores é X, do lado coloca o desvio padrão. Isso é obrigatório. Não se calcula média de nada sem dizer o desvio padrão. Porque eu acho que eu até expliquei isso aqui. Média aritmética, né? Eu vou explicar na hora do desvio padrão, né? Porque não tinha como eu falar de média, falar de desvio padrão lá em média, né? Mas a média ela não explica muito, necessariamente. Por quê? Porque ela pode ter os dados estar bastante espalhados. Tá? Os dados podem estar bastante espalhados. A variância, ela não é muito utilizada nesse contexto. Se você está usando média, não faz sentido você botar a variância do lado, porque ela vai estar em outra escala. Ela é mais voltada para quando a gente está trabalhando com testes estatísticos, né? Quando a gente está fazendo análise de variância, né? Quando a gente está fazendo testes estatísticos mais relacionados com análises inferenciais. Não é o caso aqui de análises descritivas eu estar colocando, expondo o valor da variância. Não faz muito sentido. A amplitude, ela não é tão utilizada, mas é uma medida que você pode olhar rapidamente, calcular rapidamente, para ter uma ideia da dispersão dos dados, né? Ela é muito sensível, como a gente viu, a valores extremos, e não é muito indicado de maneira geral. Você não adianta você botar amplitude e não botar um desvio padrão. Coeficiente de variação é interessante. Você pode sim colocar ao lado da média do desvio padrão para evitar que a pessoa vá calcular, quem vai ver seu resultado. Ideal quando você quer comparar a dispersão também de conjuntos de dados que tem médias diferentes, né? E muito interessante também quando você quer apresentar de forma relativa, né? Ou seja, em percentual. A amplitude interquartil, ela é interessante também de se calcular, principalmente se você estiver interessado em saber a variabilidade do conjunto central ali, dos dados centrais do seu conjunto de dados, né? Por que ela é importante? Porque por mais que o desvio padrão seja muito interessante, ele é sensível a valores extremos. Então, se você tem muitos valores extremos, pode ser que o desvio padrão seja afetado. Então, o uso de uma amplitude interquartil te ajuda também, porque os valores discrepantes, eles não participam do cálculo, né? Se você tem 2, 3 valores ali extremos, ele vai subir um pouco, né, o Q3, mas não sobe tanto. E aí o cálculo da amplitude interquartil, que é Q3 menos Q1, vai dar tão diferente. O desvio absoluto médio é uma alternativa aí ao desvio padrão, indicando quando se deseja uma medida de dispersão que minimize o impacto de outliers e forneça uma estimativa clara da média em relação a distâncias absolutas. O interessante do desvio padrão, gente, é porque o desvio padrão ele é utilizado, como a gente vai ver, nas distribuições. Por exemplo, na distribuição normal padrão, que é a distribuição Z. Então, o cálculo do desvio padrão ele é importantíssimo que seja feito. Você pode até utilizar também uma amplitude interquartil para complementar um desvio absoluto médio. Mas eu não recomendo, para minha visão, tirar o desvio padrão para colocar um desvio absoluto médio. Acho que não. Acho que você sempre apresentando ali 2, 3 medidas de tendência central, 2, 3 medidas de dispersão, já vai representando bem os seus dados, né? Você coloca ali a média e coloca o desvio padrão, aí coloca o coeficiente de variação, talvez deu muito disperso, o coeficiente de variação talvez tenha dado alto.
demais, porque o desvio padrão deu... vamos dizer que o desvio padrão ele deu alto, porque o desvio padrão deu muito alto também, né? Então chegou até perto do valor da média. Porque o coeficiente de variação você tem que ter um pouco de cuidado também, né? Porque às vezes você tem um coeficiente de variação alto, quando o coeficiente de variação é alto, é porque o valor do desvio padrão e o valor da média está ficando próximo, né? Você pode ter o desvio padrão até maior do que a média. Então, um desvio padrão muito alto, ele vai aumentar o coeficiente de variação. Mas a média muito baixa, né, ele vai diminuir os valores médios muito baixos, ele vai aumentar também o coeficiente de variação. Então você tem que ter cuidado nessas análises, não simplesmente olhar para o número, mas entender os dados. Beleza? Para isso aqui, a gente conclui a parte de análise descritiva. Tá? Aqui eu falo de alguns softwares. Deixa eu até olhar se tem aqui dizendo. Eu nem falei. Tem que dar uma atualizada aqui nesses slides também. Mas alguns softwares, né? Excel, como esse que estava utilizando. É uma planilha eletrônica, assim como o Google Sheets também. Né? Se vocês tiverem dúvida de Excel, se eu puder ajudar, eu ajudo. É uma planilha eletrônica. Eu não botei o Google Sheets aí, mas seria uma opção. Power BI. Se você quiser fazer uma análise mais robusta, com relatórios e dashboards interativos, é mais interessante do que o Excel. Python, para quem sabe programar, é interessante também. Tem bibliotecas em Python que faz tudo que a gente precisa, é aberta, de graça, né? Você só precisa saber programar. Jamove e o Jasper, que são essas ferramentas aí que a gente está utilizando, open source. O SPSS, bem conhecido, né? Mas tem licença proprietária. O Tableau, que é uma ferramenta também de visualização de dados, está sendo muito utilizada hoje em dia, né? Tem versões pagas e gratuitas. Google BigQuery, também da Google. Tem outra da Google aí também, que eu esqueci o nome, vou até ver depois. Então eu fico devendo aqui a vocês só uma melhoria nesses... Estou vendo aqui que eu fui muito resumido e também aqui nos slides. No problem com isso. Não acho que esse material seja o antigo. É o novo mesmo. Mas aí eu atualizo aqui para vocês. Próxima aula a gente vai para visualização de dados, tá, galera? Já é quase 11 horas. Então, próxima aula a gente trabalha aqui em visualização de dados, tabela de frequência, apresentar dados em tabela de frequência, distribuição de frequência, os gráficos, quando utilizar cada gráfico. Então, se a gente conseguir ver tudo na próxima aula, a gente vai ter aí, acho que não dá para ver tudo. Como vocês sabem, eu gosto de explicar, né, com calma. Tem que dar uma revisada aqui, ver se está tudo. Se der para ver tudo, a gente vê tudo. E a ideia é o que? É ir analisando e ir mostrando aqui nas ferramentas, né? Como a gente já vem mostrando. Eu acho que eu não botei o gráfico de boxplot aqui. Eu botei. Eu acho que eu não botei nos slides. Mas aí na próxima aula, aqui ele. Né? Aquele que a gente estava usando. Vocês já podem, né? E devem. Essa é a minha temática, tá, gente?
É vocês estudarem com antecipação. A metodologia é essa. Vocês devem estudar o capítulo 2 antes da aula da segunda-feira. E devem fazer as atividades. Tem uma atividade 1 aqui. Tem uma atividade 2. Vai ter uma atividade 3 aqui, muito provavelmente. Essa atividade 1 foi dos introdução à análise de dados. Medidas de tendência central. Devo botar uma de... Devo botar uma de medidas separatrizes, uma de medidas de dispersão, uma de ferramentas, para ficar pequeno, né? 5 questões de cada uma já tá bom. Vai dar 15. Vai ter umas 3 atividades aí para vocês fazerem na semana. Mas questões rápidas para ir revisando o conteúdo. Mas o curso vai ter um projetinho para vocês analisarem também, criarem aqui fazerem uma análise descritiva, né? E também inferencial de alguns exemplos que eu vou trazer. Enfim, a ideia é que a gente continue estudando aí durante o mês. Vamos lá, deixa eu ver aqui se tem dúvida. O áudio está baixo, aqui está ok, aqui está normal, está ok, aqui está ok, ok. Massa. Alguém que falou na outra lá. Vamos parar aqui. Se possível, tirar um print, galera. Com a galera com o vídeo aí, só para registrar. E me digam aí, me dê um feedback, pessoal. Dúvidas, o que vocês acharam. Se tá fácil demais, se tá difícil demais. E aí, galera? Fala aí. Eu gosto de... Podem falar. Eita, esse povo aí. Tudo no... Então bora lá. Tu quer que fale? Não, não é dúvida. Não é dúvida, né, em relação ao conteúdo. Eu já tive a disciplina de estatística e, assim, eu acho que tá bem condizente com o que eu já vi, né? Aí, assim, não sei qual é o conhecimento do pessoal, então eu acho que dá até para ser mais rápido, mais específico também, não é? Eu estou aguardando chegar também uma parte mais... Estamos no começo, né, Lucas? Estamos no começo, né? Essa é a segunda aula. Eu tenho sim, que dar... sim. Exatamente, você falou um ponto importante. Eu não conheço como vocês estão. Uhum. Então, você já pagou uma disciplina de estatística. Essa parte inicial talvez seja até simples para mesmo até quem não pagou. Uhum. Né? Na próxima aula a gente vai começar a trabalhar com gráficos, né? E usando as ferramentas. Eu acho que você vai gostar, por exemplo, eu vou abrir aqui o material e vou dizer a você, não é isso não. Mas vamos lá. Distribuição normal, a gente vai estudar. Distribuição normal, entender quando utiliza, quando não utiliza. Depois vamos para a parte de noções de estatística inferencial. Vamos pular probabilidades, vamos pular todas as outras distribuições que não dá tempo. Não sei se você já estudou. Mas análises inferenciais, por exemplo, vamos estudar o que é amostra, o que é população, entender o que é o intervalo de confiança, calcular o intervalo de confiança. Tudo isso, além dos gráficos, né, é análise unidimensional. O que é a análise unidimensional, galera? De uma variável. De uma variável. Tudo isso que eu falei até agora. Tudo que a gente estudou, análise unidimensional. Quando a gente sair de intervalo de confiança, a gente vai começar a estudar análise bidimensional. É quando eu vou analisar duas variáveis se relacionando. E aí eu vou estudar correlação. Talvez você tenha estudado. Né? Correlação de valores contínuos. Aí eu vou estudar correlação de Pearson. Aí tem correlação de Spearman. Todas as duas fazem correlação de valores contínuos. Né? Se um valor cresce,
a outra cresce. Por exemplo, se o número de a temperatura aumenta, a venda de sorvete aumenta. Né? Então essas variáveis são correlacionadas. Pode ser positivamente ou negativamente, enfim. Vamos estudar análise de correlação, tanto a de Pearson quanto a de Spearman, porque existem momentos quando eu devo usar uma e quando eu devo usar a outra. Tiago, vai precisar eu calcular? Não. Mas vou mostrar a fórmula, por que não? Ó, essa fórmula aqui que o software faz. Se você quiser calcular uma para fazer o teste, mas você não vai. Aplicado. Aplicado significa, vamos usar o software. Talvez na disciplina de estatística você precisou fazer na mão. Né? Não é isso que a gente vai fazer aqui. A ideia é entender o que é correlação, tal, e clicar no software para ele calcular para a gente. No pior das hipóteses, pedir para o Excel aqui calcular, por exemplo, vou calcular se existe correlação aqui entre esse conjunto de dados e esse conjunto de dados. Altíssima correlação aqui. Pronto. Eu não fiz cálculo nenhum. É uma correlação muito alta. Né? Vamos estudar correlação também. Vamos estudar também correlação entre variáveis quali, entre variáveis quantitativas, que é esse exemplo que eu dei agora, e entre variáveis qualitativas. Relação, associação, na verdade. Associação de variáveis qualitativas. Que quadrado. Acho que você já estudou também, né? Que quadrado. Então, se por exemplo, sexo e evasão de alunos. Por exemplo, eu tenho 100 pessoas, 50 homens, 50 mulheres. E tenho dessas 100 pessoas, 30% evadiram do curso e 70% ficaram no curso. Será que a maioria que evadiu tem relação em ser homem? Não tem? Será que existe uma associação aí? E o homem evade mais do que a mulher? E coisa do tipo? Então, a gente vai estudar isso. Information Value, não sei se você estudou. Muitas vezes nos cursos de estatística não estuda. É uma técnica muito usada no mercado. Information Value, ele vai fazer uma análise das variáveis que são, digamos, mais associadas a uma variável qualitativa, normalmente binária. Né? Então pode ser, eu posso ter, por exemplo, evadiu e não evadiu. Né? Esse mesmo exemplo, o aluno evadiu, o aluno não evadiu. Binário, né? Só tem duas opções. Mas aí eu tenho, por exemplo, os cursos. Informática, matemática e português. Eu já tenho 3 cursos. Então eu posso fazer um Information Value aí para ver se existe uma evasão maior em informática realmente. Não só simplesmente calcular um percentual, mas é um cálculo mais complexo, Information Value. E aí a gente vai para os testes de comparação de médias. Quando a gente vai comparar teste T para uma amostra, teste T para 2 amostras independentes ou teste T para 2 amostras dependentes. E aí, todos esses testes a gente vai trabalhar só com 2 amostras. Uma amostra ou 2 amostras. Né? Então eu só tenho 2 grupos. Eu não vou trabalhar, por exemplo, com a nova, não dá tempo. Onde eu tinha 3 grupos. Vou trabalhar só com 2 grupos. Teste T para 2 amostras, teste T para 1 amostra, ele tem alguns, como é que eu diria para vocês? Não vou dizer o nome técnico, mas para vocês entenderem mais fácil. Alguns pré-requisitos para poder utilizar. Por exemplo, os dados têm que pertencer a uma distribuição normal. Aí a gente já estudou o que é uma distribuição normal lá atrás. Vai ser provavelmente a próxima aula. Né? Próxima aula de gráficos, se der tempo de a gente terminar tudo, show. Na outra a gente já vai provavelmente estudar distribuições normais. E aí a gente já vai saber o que é uma distribuição normal. Então aí a gente vai dizer, esse grupo aqui tem uma distribuição normal? Não tem? Ah, professor, minha amostra não tem uma distribuição normal. E aí? Aí eu vou trabalhar com testes não paramétricos. Não dá tempo de eu ensinar testes não paramétricos a vocês. Aí tem uma saída. Vamos trabalhar com a amostra de Bootstrap.
dá tempo de eu te explicar o que é Bootstrap, aplicar Bootstrap para poder aplicar o teste T depois de aplicar Bootstrap. Então, basicamente, esses são os assuntos. A gente teve 2 aulas aí de estatística descritiva. Vamos ter, talvez, uma de gráficos, que está dando ainda de estatística descritiva. Distribuição normal. Não vai ser a aula toda de distribuição normal, mas talvez sim, porque vai ter distribuição normal Z. Depois vamos ter intervalo de confiança. Vamos ver se a gente já entra em análise inferencial e intervalo de confiança aí. Quinta aula, eu estou sendo otimista aqui, 5. Aí depois, análise de correlação, associação. Vamos botar 2 aulas aqui, uma correlação e associação. Estou sendo otimista. Teste T, 8. Os testes, né? Os 3 tipos de teste. E aí, mais 2 aulas aqui que a gente vai precisar de folga, né? Então, ó, já estamos na terceira, né? Na segunda. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi aqui que eu falei. Na última semana de junho aqui, ó, São João, ninguém vai querer ter aula aqui. Nessa última semana aqui, por exemplo, a gente vai ter que arrochar. Por exemplo, botar uma aula para sexta-feira, um aulão na sexta para concluir o assunto, no dia 27, depois de São João. Aí na segunda-feira, 10. Aí na terça outra, 11, sabe? Nessa última semana aqui a gente vai dar uma arrochada para concluir o assunto. Mas ficou claro, Lucas? Sim, professor. Eu não sei, realmente, é como o senhor falou, eu não sei como é que está o nível do pessoal. Eu meio que estou refrescando a mente, até porque eu quero desenvolver um trabalho voltado para a parte estatística, né? E eu acho que hoje o principal problema, quer dizer, meu problema é justamente conseguir identificar uma metodologia para um tratamento de dados e aplicação. Porque, na verdade, eu acho que hoje a aplicação está muito mais fácil por conta de inteligência artificial. A gente sabendo a metodologia, sabendo explicar, ela vai desenvolver para você, né? Tendo a base de dados ali, vai fazer para você. Mas a questão é saber, né? Saber executar. Aí é realmente isso aí que eu queria chegar. Faça o seguinte. Depois que você montar seu trabalho, traga para cá. Nem que seja no final do curso, porque o pessoal vai... Quem tiver mais dificuldade, quem estiver iniciando, né, vai trazer. Até para mandar tem que saber fazer. Até para mandar para IA. Exatamente. Isso é. Então você tem uma metodologia. Eu não sei se onde você está estudando, se tem já uma definida. Ó. Por exemplo, entenda, eu gosto muito do CRISP-DM, que a gente estuda lá no aprendizado de máquina, né, na ciência de dados. Onde eu defino o meu problema, onde eu entendo o negócio, eu conheço os meus dados, para cada dado eu exploro cada variável, calculo média, explico aquele dado, explico o que ele é, o que os dados da medida resumo ali trouxe. Pronto. E agora, o que é que eu quero fazer? Qual é o meu problema? Não, meu problema é definir se a venda de sorvete aumenta com o aumento da temperatura. Então eu vou fazer o quê? Qual é a técnica que eu vou utilizar? Uma análise de correlação. Beleza. Meus dados são normais? Não são normais? Eu vou usar a correlação de Spearson? Então justifico. Os dados obedecem uma distribuição normal. Vamos sim ter uma aula só de normal, porque na aula de distribuição normal eu vou falar de testes de normalidade. Então, vai ser aplicado, vai ser rápido, mas vou falar, lembrei agora. Então, obedece a uma distribuição normal. Eu faço lá, aqui tem um teste, ó. Por exemplo, aqui no Shapiro-Wilk, é um teste de distribuição normal. Eu posso calcular a distribuição normal aqui, se esses caras obedecem a uma distribuição normal. Pelo valor aqui,
esse segundo não obedece a uma distribuição normal. E o primeiro, aparentemente sim, obedece, deu um p-value acima de 0.05. A grosso modo falando aqui, esse não deu. Simplesmente é o mesmo conjunto de dados, mas devido a esse outlier aqui, o segundo não deu. Né? Então, você explica. Então você vai lá explicando, olha, divido, papapá, não obedece a uma distribuição normal. Então, vamos por partes. Na próxima aula a gente vai estudar gráficos. O que você puder extrair de gráfico do seu trabalho, vai fazendo por parte. No final do curso, você pode até usar ele como o projeto. Né? O projeto vocês não vão precisar entregar até o dia 30 de junho, não, tá? Como eu vou entrar de férias no dia 1º de julho, provavelmente. Na verdade, a gente entra de férias lá dia 20 de junho. Mas eu vou falar para não entrar por causa de vocês. Não só vocês, outras turmas. Para poder dar tempo. Não dá tempo de explicar o que eu quero explicar. Agora traga seu problema. Se eu puder ajudar, né? Se não for muito complexo na estatística, mas o que eu puder ajudar mesmo, traga que a gente faz. A gente ajuda. E aí não, o que eu quero é comparar médias. Ou o que eu quero é... Depende do que você está querendo. Eu sofri muito no meu doutorado com estatística, no começo, para aprender, por exemplo, o que eu ia utilizar, qual era a técnica que eu ia utilizar. Quando eu descobri, eu só usava, eu fiquei expert naquilo ali, porque eu só usava aquilo ali, né? Que eu terminei não usando testes paramétricos, eu usei testes não paramétricos. Eu usei um teste de Friedman, porque eu queria comparar métodos de aprendizado de máquina. E como é que eu ia comparar? Eu ia comparar o quê? Eu ia comparar os erros que esses métodos tinham nas estimativas. Então eu ia comparar os erros. Aí eu ia dizer, bem, é dependente ou não é dependente? Essas amostras de erros aí. Aí os erros causados, o método vai lá num software, aplica ele, dá uma estimativa e tem um erro. O outro método vai no mesmo software, então são erros dependentes. Eu utilizo o mesmo software ali. Então eu comecei até chegar nessa conclusão, né? As variáveis são dependentes. Os erros são a paridade ali. Há uma paridade, porque é o mesmo software que era utilizado. E aí eu fui comparar isso, não é normal, então eu não posso usar uma nova. Porque os erros não obedeciam uma normalidade. Não obedeciam uma distribuição normal, que é que a gente vai estudar daqui umas 2, 3 aulas. Beleza? Não se preocupe, eu quero dar esse conteúdo a vocês. Isso que eu expliquei aqui, esses temas que eu expliquei. Eu quero dar, e se precisar de aula lá na frente, a gente faz ali depois do São João, como eu disse. Depois do dia 20 aqui, ó, vai ter o São João nessa semana. Não, é aqui. Depois do dia 17 vai ter o São João aqui. Vocês não estão vendo a tela não, né? Mas eu estou vendo o calendário. Aí a gente pula ali pro dia 27, que a sexta-feira é um dia bom. A gente dá uma esforçadazinha aí, faz uma aula no final da tarde. Se for preciso, faz uma aula no sábado aí. Depois no dia 30. E até no dia 1º mesmo, não tem problema não. Beleza, galera? Se alguém quiser fazer mais algum comentário, eu lembro que tinha um aluno até que foi professor de estatística, que disse que queria fazer o curso. Não sei se para ele ia ser tão interessante. Agora, veja uma coisa, viu, Lucas? Mesmo o cara já sabendo, você rever aquilo ali é bom. Lucas Leite falou ali, né? Valeu, Lucas. Beleza, eu vou parar então aqui a gravação. Alguém quiser fazer mais, vou parar aqui. Já vou postar. Até a próxima, gente. Então pronto, eu vou parar aqui, beleza?